Queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre a linguagem do reino. Queridos, quando eu e você aceitamos Jesus, nós saímos do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos de um império, queridos, onde havia um imperador que estava sobre as nossas vidas nos dominando. Nós somos livres disso e nós entramos no reino de Deus. Quando nós recebemos a Jesus, quando você recebeu a Jesus, você fez a sua oração de entrega, ou todas as vezes que nós fazemos a oração de entrega com alguém levanta a mão e fala assim, eu quero aceitar Jesus, eu recebo a Jesus, ele automaticamente é transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino de Deus. E quando nós falamos de reino, queridos, nós precisamos entender que o reino de Deus ele é totalmente diferente do império das trevas. O reino de Deus, ele funciona totalmente diferente. Ele não é um império, ele é um reino, e ele é o reino de Deus. Queridos, do que é composto um reino? Vamos lá. Do que é composto um reino? Ele existe um rei. Amém? Todo reino possui um rei. Todo reino, queridos, ele possui uma cultura. Todo reino, ele possui uma cultura. Todo reino, queridos, ele possui um território. Amém? Todo reino, ele possui uma legislação. Todo reino, ele tem uma legislação. E todo reino tem uma linguagem. Esses são 5 aspectos que um reino possui. Um reino possui um rei, um reino possui uma cultura, um território, uma legislação e uma linguagem. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a linguagem do reino. Eu quero falar um pouquinho sobre a linguagem do reino. Amém? Queridos, a linguagem, ele é um fenômeno cognitivo complexo e bastante desenvolvido no cérebro humano. A tua linguagem, o teu falar, ele é um processo muito complexo. Sem exagero, é possível dizer que praticamente todas as regiões do cérebro estão envolvidas na tua linguagem, no teu falar. Quando você começa a falar, todo o teu cérebro, ele é acionado. Por quê? Porque ele começa a buscar memórias auditivas, visuais, ele começa a buscar memórias que você teve, ou que você tem armazenada. Ele busca essas memórias visuais, auditivas, olfativas, ele busca na memória e começa a trazer. Por isso que é muito complexo o falar humano. Se você coloca os eletrodos na cabeça de alguém e você vai examinar, você vai ver que o cérebro todo ele está trabalhando no teu falar. Quando você vai contar uma história para alguém, o que você faz? Você vai buscar memórias visuais, auditivas, olfativas lá atrás e você começa a falar. Então é algo muito complexo o falar humano. Abram comigo lá em Mateus 12, do 33 ao 36. Nós vamos ver aqui o Senhor Jesus falando um pouquinho do nosso falar. Mateus 12, do 33 ao 36. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus fala assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo.
porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Quando o Senhor Jesus falou a respeito da árvore má e da árvore boa, dos frutos bons e dos frutos maus, sabe do que ele estava falando, querido? Não eram de atitudes, eram de palavras. Às vezes você fala, pela árvore conhecereis se é bom ou mal, mas o contexto, Jesus estava falando do falar, não eram de ações. Eles estavam falando, se o seu falar for bom, você vai produzir frutos bons. Se o teu falar for mal, os teus frutos são maus. Ele não estava falando a princípio de atitudes, ele estava falando do falar humano, do linguajar humano, da maneira que nós nos comunicamos. A árvore boa tem a ver com o falar, não com atitudes. O nosso falar, queridos, é extremamente importante para Jesus. O bom fruto é o bom falar. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer uma pessoa? Escute ela falar. Tire tempo para ouvir ela falar. Por quê? Porque você vai entender o que está cheio o coração dela. Quando você tira tempo para conversar com uma pessoa, você começa a conhecer. Por quê? Porque do depósito que ela vai tirar, que é do seu coração, vai sair o seu falar. Ainda mais se estiver sob pressão. Ainda mais se estiver sob pressão. Quando somos pressionados, nós falamos o que nós... Não só o que nós pensamos, mas o que está no nosso coração. As máscaras caem e eu começo a falar o que está no meu coração. A árvore boa produz bons frutos, que é um bom falar. A árvore má produz maus frutos, que é um mau falar. Tudo tem a ver com o que nós falamos. Então o nosso falar, queridos, é extremamente importante. No versículo 36 ele fala assim: digo-vos que toda palavra frívola que proferir os homens, delas darão conta no dia do juízo. Palavras frívolas, queridos, a palavra frívola no grego é argos. E argos significa o quê? Livre de labor, livre de trabalho, em estado de lazer, preguiçoso, evitando o trabalho que deve ser realizado. Toda palavra preguiçosa, toda palavra sem labor, toda palavra sem trabalho, isso são palavras frívolas. Mas o que isso significa, pastor? Que nós precisamos trabalhar o nosso falar. Eu e você precisamos trabalhar o nosso falar. E como que nós trabalhamos o nosso falar? Enchendo o nosso coração das coisas de Deus. Quando eu começo a encher o meu coração das coisas de Deus, eu começo a meditar na palavra de Deus, eu começo a pensar a respeito do reino, eu começo a me alimentar das coisas de Deus, eu vou enchendo o meu coração com as coisas de Deus. Enchi o meu coração com as coisas de Deus, o que vai sair da minha boca? Frutos bons. Frutos bons. Então qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é encher o nosso coração com as coisas de Deus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. As palavras frívolas, queridos, que são as palavras preguiçosas, sem trabalho, são as palavras do homem natural. Você já percebeu que para falar bobeira você não precisa fazer força? Você já percebeu? Junta uma roda de amigos, começa a falar bobeira, não faz força nenhuma, não tem labor, não tem nada. Simplesmente fica falando bobeira. Nosso modo automático. Palavras com labor, palavras com trabalho, palavras que nós trabalhamos são aquelas que nós depositamos dentro do nosso coração, que são a vontade de Deus. Interessante que nós vamos prestar contas, queridos, de cada palavra à toa que nós falarmos. Todas estão sendo anotadas. Diante do juízo, Deus vai falar: e aquilo ali que você falou para aquele lá? E aquilo ali que você falou para aquele lá? E aquilo ali que você falou daquele lá?
Você consegue me entender? Deus nos ajuda. Queridos, eu e você somos homens e mulheres espirituais, amém? Nós falamos segundo o coração de Deus. E esse é o nosso trabalho, encher o nosso coração com as coisas de Deus. Versículo de 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Você acha que palavras são importantes? Pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Como que você foi justificado, queridos? Romanos 10, do 9 ao 10 fala assim, não precisa abrir, só anote. Romanos 10, do 9 ao 10 fala assim: se com a tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração você crê que ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como que nós nascemos de novo, queridos? Através do nosso falar. Quando alguém chegou para você, explicou o evangelho do reino, te explicou o plano de salvação, o que você fez? Você fez uma oração, que nós chamamos de oração de entrega. O que você falou? Eu recebo a Jesus no meu coração. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A partir do momento que você confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você foi salvo. Mas você foi salvo porque você falou. Você é justificado pelo que você fala. Mas você também é condenado pelo que você fala. Nascemos de novo, queridos, quando falamos, quando confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, nós somos salvos, queridos. Existe de alguma forma, queridos, uma ligação direta entre o coração e a boca. Existe uma ligação direta entre o coração e a boca. Vai falar o que está dentro do coração. Vai falar o que está dentro do coração. A hora que somos colocados sob pressão, algo acontece. Por quê? Porque existe uma ligação direta. Provérbios 18, 21 fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem utiliza dela come do seu fruto. A morte e a vida, queridos, estão no poder da nossa língua, da nossa palavra. A morte e a vida, ela se manifesta nas nossas vidas através daquilo que nós falamos. Se nós falamos sobre morte, a morte vai se manifestar em nossa vida. Se nós falamos de vida, a vida vai se manifestar em nossa vida. O poder da vida e da morte está no nosso falar. Podemos falar palavras de vida ou podemos falar palavras de morte. Queridos, essa noite o meu incentivo para você é que você comece a falar aquilo que você crê, não aquilo que você vê. Repita comigo assim: falar o que creio, não o que vejo. Queridos, nós precisamos aprender isso, queridos. Por quê? Porque nós pecamos nisso, queridos. Aqui nós pecamos, queridos. Por quê? Porque muitas vezes, ou 90% das vezes, nós falamos o que nós estamos vendo. Você está com uma área de dificuldade na sua vida, você começa a falar o quê? Aquilo que você está vendo. Vai dar errado, pastor, ó, desgraceira. E começa a falar o que você está vendo. Olha lá, pastor, não está vendo, vai dar errado. Vai dar errado. A vida e a morte estão no poder da nossa boca. Comece a falar, queridos, aquilo que você crê, não aquilo que você vê. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, queridos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Você crê em Jesus? Sim ou não? Você crê? Sim. Você já viu Jesus? Não. O princípio é o mesmo, queridos. A Bíblia fala assim: como vocês receberam Ele, caminhem como vocês o receberam. Nós não recebemos Jesus sem ver? Nós caminhamos sem ver. Eu creio em Jesus mesmo não vendo Ele. Talvez alguém aqui possa ter visto, pessoas veem Jesus, mas eu nunca vi, nem em sonho. Nunca sonhei com o Senhor Jesus. Tem gente que fala: eu sonhei com Jesus. O Senhor Jesus, sempre pergunta como que Ele é. Nós não vemos, mas nós cremos.
Nós precisamos aprender isso, queridos. Comece a viver por aquilo que você crê, não por aquilo que você vê, queridos. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, fala assim, preste atenção. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Por isso, não desanimemos. Tem alguém desanimado aqui? Então, preste atenção. Por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda compreensão. Não andamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. A nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Existe algo assim, queridos, eu não sei como mensurar, como que eles pesam a glória, mas existe algo separado para você nos céus, queridos. E isso vale muito mais do que as coisas que nós vemos. Você consegue entender? Não deveria ter motivos para nós andarmos desanimados. Não andem desanimados, pelo contrário, andem de bom ânimo, animados. Ah, pastor, mas você não conhece meu dia a dia, pastor, você não conhece minha esposa, você não conhece meu marido. Se você conhecesse aquele tralho, você não ia estar falando isso. Queridos, isso está gerando um peso de glória para você nas coisas que você não vê. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Agora nós precisamos começar a falar aquilo que nós cremos. Não atentamos nas coisas que se veem, queridos, que são passageiras, que são naturais. Não fique com seus olhos aí. Você pode não ver a solução aos olhos naturais, mas fale o que você crê. Talvez aos olhos naturais você pense, acabou, não dá certo. Mas comece a falar o que você crê. Comece a falar o que você crê com relação à sua família. Comece a falar o que você crê com relação às suas finanças. Comece a falar o que você crê com relação à sua saúde. Comece a falar o que você crê. Às vezes você olha as suas finanças e fala, não vai dar certo. Comece a falar o que você crê. Eu creio na provisão divina. Eu creio no agir de Deus. Eu creio que o Senhor vai se manifestar. Eu creio que algo vai acontecer. O que você crê, queridos? O que você crê para a sua família? O que você crê para o seu ministério? O que você crê para o seu chamado de Deus? O que você crê para a sua igreja? Deus, eu creio. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu creio no teu agir. Eu creio que é um toque do Senhor. Você olha para o seu marido, para a sua esposa, você olha assim, é um toque, é um agir, é um falar, as coisas se transformam, mudam, nunca mais são as mesmas. Se Deus te tocar hoje, querido, você nunca mais é o mesmo. É um toque, queridos, é um falar. Você está a uma ideia, queridos, que pode transformar a sua vida. É uma ideia, uma inspiração do Espírito Santo, algo que o Espírito Santo coloque no seu coração. Sua vida nunca mais é a mesma. As suas finanças nunca mais são as mesmas. É uma ideia, queridos. Fale o que você crê, não aquilo que você vê. Você quer uma transformação na sua vida? Em alguma área da sua vida? Sim ou não? Sim. Ou todas as áreas da sua vida estão legalzinhas assim? Se tiver, eu quero chegar no teu nível ainda. Mas assim, se tem uma área da sua vida que precisa de uma transformação, comece a encher o seu coração, queridos, com a verdade de Deus e comece a falar. Não fale palavras frívolas, sem trabalho, sem labor. Comece a encher o seu coração com as verdades de Deus e comece a falar. Pastor, eu estou com dificuldade financeira. O Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. Ele me guia
por pastos verdes, me leva a águas tranquilas, a provisão de Deus é sobre a minha vida, eu creio nisso, eu creio que o Senhor vai agir, eu creio que o Senhor vai mover, eu creio que o Senhor vai romper barreiras, eu creio que isso vai acontecer. Comece a falar o que você crê, encha o teu coração com a palavra de Deus e comece a falar. Você consegue me entender? Isso muda as nossas vidas, queridos, isso transforma a nossa realidade. Isso transforma a nossa realidade. Qual que é a área que você está tendo dificuldades? Qual que é a área que está presa, amarrada, segurada, que estão prendendo na sua vida? Comece a meditar na palavra de Deus e comece a falar, a falar, a falar, a falar. Nós olhamos, eu quero usar o exemplo da Dona Uda, nós olhamos a Bolívia no estado que está hoje, naquelas colônias menonitas, nós podemos simplesmente olhar aquilo e falar, isso aí não tem jeito. Ou a gente começa a falar, vai haver um grande avivamento, as pessoas vão ser transformadas, aqueles líderes religiosos vão ser tocados pela manifestação do poder de Deus, algo vai acontecer, algo vai acontecer, algo vai acontecer, algo vai acontecer. Comece a falar o que você crê. Declare a palavra de Deus. Quando não tiver o que falar, queridos, se cale. Fique quieto. Cale a boca. Provérbios 10, 19 fala assim, na João Ferreira de Amaral atualizada fala assim, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Na King James atualizada, a palavra de Deus fala assim, quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar sua língua é prudente. No muito falar existe pecado. Se pelas nossas palavras nós somos justificados e pelas nossas palavras nós somos condenados, nós precisamos prestar atenção naquilo que nós falamos. Não fale demais, queridos. Quando não temos o que falar, é melhor se calar. Quando controlamos a nossa língua, queridos, nós somos prudentes. Queridos, não tem o que falar, fica quieto. Há uma dificuldade na sua vida, há algo, você sabe que se você começar a falar sobre aquele assunto, vão sair palavras que não edificam, o que você faz? No muito falar, o pecado está presente. Nós precisamos aprender a ficar quietos. Abram comigo lá em Tiago 3, do 1 ao 12. Vamos analisar um pouquinho esse texto? Tiago, capítulo 3, do 1 ao 12. Tiago 3, do 1 ao 12. Todos encontraram? Olha o que a palavra de Deus fala. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Preste atenção no que ele está falando, nós vamos continuar nos textos, mas olha o que ele está falando. Se refrearmos a nossa língua, nós refreamos todo o nosso corpo. Podemos refrear todos os nossos impulsos, queridos. Nos tornamos varão perfeito, e isso é poderoso. Se não tropeçamos no falar, queridos, refreamos todos os nossos impulsos, vícios, subjugamos o nosso corpo. Você consegue entender? Mais uma vez lá no versículo 2, porque todos tropeçam em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o vosso corpo. Você consegue entender? Se você refreia a língua, você consegue refrear todos os impulsos do seu corpo.
Pastor, eu sou indisciplinado, eu como demais. Controle o seu falar, que você vai refrear todos os impulsos do seu corpo. Eu ainda estou meditando sobre isso, queridos, mas eu tenho a leve impressão que indisciplina tem a ver com falar. Se eu refreio o meu falar, eu consigo refrear todos os impulsos do meu corpo. É isso que a palavra está falando. Se eu não consigo refrear algumas coisas do meu corpo, é porque eu não estou refreando o meu. Olha lá, tem algo interligado aí. Vamos continuar lá? Versículo 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos por onde queira impulsionar o timoneiro. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa toda tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidades. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Queridos, a língua ela contamina o corpo todo. Fisiologicamente já é comprovado que maus pensamentos e murmuração geram toxinas que contaminam o corpo. É assim que funciona. Se você tem maus pensamentos, pensamentos de derrota, de fracasso, de tristeza, de depressão, e você fala muito, murmura muito, fala muito mal dos outros, fica murmurando, isso enche de toxinas o seu corpo. E é o que a palavra de Deus já dizia, contamina o corpo todo. Uma palavra, queridos, pode destruir um relacionamento. Uma palavra pode trazer vida ou morte. Vida ou morte. Vamos continuar lá, versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Queridos, com a boca nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens, que é semelhança de... Isso é uma incoerência. Eu venho, eu bendigo a Deus, eu falo de Deus, eu amo a Deus, eu declaro meu amor por Deus, e eu falo mal daquele que é a semelhança de Deus. Pastor, você não sabe o que ele fez para mim. Eu sei o que Jesus fez para pagar o perdão. Eu sei o que Jesus fez para trazer perdão para mim e para você. Tiago fala que não é conveniente que as coisas sejam assim, queridos. Da nossa boca tem que provenir palavras de vida. Vamos continuar lá, versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Mais uma vez o exemplo das árvores, queridos. Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Lógico que não. Assim também nós, se nós enchermos o nosso coração com a palavra de Deus, nós vamos produzir o falar de Deus. Produzimos o nosso falar com o que está cheio o nosso coração. Produzimos o falar com o que está cheio o nosso coração. Com o que nós temos enchido o nosso coração? Pastor, como que eu encho o meu coração?
O teu coração é cheio por aquilo que você vê, ouve, por aquilo que você toca, pelos teus 5 sentidos. A janela da alma são os olhos. O que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho tocado, o que eu tenho cheirado. Se você entra em uma roda e as pessoas amam futebol, elas vão falar bastante sobre futebol e aquilo vai encher o teu. É errado? Claro que não, somos humanos, normal, tranquilo, não tem problema. O errado é só viver disso. Você consegue entender? Daí por isso, por que o pastor fica falando? Façam devocional. Façam devocional. Por quê? Porque na devocional nós enchemos o nosso coração. Na devocional que nós começamos a nos alimentar, queridos, alimentar. E nós vamos enchendo o nosso coração. Pastor, o que eu devo falar então? O que eu devo falar? Queridos, eu e você somos chamados para ser cheios do Espírito Santo, amém? Todos sabem disso, né? Abram comigo lá em Efésios 5,18. Efésios 5,18. A palavra de Deus fala assim, ó: e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que ele está falando? Não se embriague com vinho onde há dissolução, onde vai dar rolo. Mas enchei-vos do Espírito. Quem que se enche do Espírito? Nós. É uma ação de quem? Nós. Então se eu orar assim, Deus me enche com o teu Espírito, ele vai falar, não, essa responsabilidade não é minha, essa responsabilidade é sua. Enchei-vos. Responsabilidade nossa. Então não dá para orar assim, Deus me enche com o teu Espírito. Não dá para orar, queridos, porque a responsabilidade é nossa. Agora, como nós somos cheios do Espírito Santo? Vamos continuar lá, versículo 19. Como somos cheios do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então são 4 ações, queridos, que nós temos que tomar para nós sermos cheios do Espírito Santo. São 4 ações. A primeira, falando entre vós com salmos. Para falar em salmos, eu preciso conhecer os salmos. Como que eu faço para ser cheio? Queridos, entre nós temos que salmodiar, falar das coisas de Deus, das grandezas de Deus, como Deus tem sido bom. E quando nós vamos falando isso, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. O segundo, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor. Como que nós louvamos ao Senhor? Falando. Um, falando entre nós com salmos. Segundo, cantando hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus, falando, louvando, cantando. Sabe aquela música que você gosta? Fique cantando. Cante ela que você vai ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai se movendo. Número 3, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu dou graças, queridos? Falando. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelas situações que eu estou vivendo. Boas ou ruins, elas vão cooperar para o meu bem. E você vai dando graças a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a última é sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Das 4 ações, queridos, para nós sermos cheios do Espírito Santo, 3 são como? Falando. Eu sou cheio do Espírito Santo como? Falando. Falando entre nós com salmos, cantando cânticos e hinos espirituais, dando graças a Deus. Não tem nada de místico ou mágico. Como que é para ser cheio do Espírito Santo? É algo místico? Não, queridos, é falando. Bendizendo a Deus.
Em vez de você ficar falando mal dos outros, você começa a falar as coisas que Deus tem feito na tua vida. E quando você vai fazendo isso, a atmosfera, o ambiente vai mudando. Você já percebeu quando nós começamos a cantar que o ambiente vai mudando? A presença de Deus vai enchendo, vai fluindo. Daí você fala, nossa, que gostoso, dá vontade de morar na igreja. Você já pensou assim? Fala a verdade aí, crente. Já pensou assim? Sim ou não? Ai, aquela presença, aquelas músicas. Eu queria morar na igreja. Queridos, isso aqui é para ser levado para dentro da sua casa. E você leva isso para dentro da sua casa como? Salmodiando com a sua família, falando das grandezas de Deus, cantando e louvando cânticos espirituais. Põe um louvorzinho, canta junto com a tua família, fica lá, dando graças a Deus. Dê graças a Deus pela sua família, dê graças a Deus pelas situações que vocês estão vivendo, dê graças, ensine a sua família a dar graça. E se submetam uns aos outros. E quando isso acontecer, o que vai acontecer na sua casa? A presença de Deus vai... Queridos, não é para que aconteça em um ambiente fechado, só assim. Ah, não! A presença de Deus só vem nas nossas vidas quando tem um ministro de louvor cantando. Queridos, isso aí não... Manifeste o reino de Deus onde você estiver, queridos. E isso vai acontecer quando? Quando nós mudarmos o nosso falar. Por que as coisas não acontecem? Porque nós não mudamos o nosso falar. Por que as manifestações de Deus não acontecem? Porque nós não mudamos o nosso falar. Nós precisamos mudar a maneira que nós falamos uns com os outros, queridos. Nós precisamos mudar a maneira que nós falamos da nossa família. Nós precisamos mudar a nossa maneira de falar. Pastor, mas é só isso? Você foi salvo como, queridos? O maior milagre da vida, o maior milagre que pode acontecer com o ser humano, que é a salvação em Cristo Jesus, entrou na sua vida através do quê? Do teu falar. Nós somos muito místicos. Nós acabamos achando que tem que ter algo. Como que eu sou cheio do Espírito Santo? Falando. Como que nós somos salvos? Falando. Como que nós mudamos as circunstâncias da nossa vida? Falando. Queridos, fale o que você crê, não fale o que você vê. Comece a falar o que você crê. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos tomar um compromisso, queridos? Vamos mudar o nosso falar? Vamos mudar o que nós temos colocado no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio.